Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos continuar refletindo sobre o caminho e a porta. E hoje nós iremos fazer isso à luz do Salmo 90. Amém? Salmo 90, ele é o primeiro salmo. Graças a Deus. Ele é o primeiro salmo escrito. Foi escrito por Moisés, quando ele estava se despedindo do povo. E esse salmo é uma reflexão sobre toda a trajetória que o povo levou no deserto. E o título da nossa mensagem de hoje é Quando Chegarmos Perto do Fim. Quando nós assistimos o filme de John Bunyan, nós vimos que o peregrino cristão, ele vai passar por muitas dificuldades. Mas a maior de todas as dificuldades, sem dúvida, é o rio final, antes de chegarmos até a porta do céu. E John Bunyan traz um simbolismo muito claro do momento da morte, aonde a vida passa diante dos nossos olhos. Nós, no filme, ele pensa em tudo aquilo que ele passou, desde quando ele foi chamado até o momento em que ele está lá naquele rio, que ele sente submergir. Então ele é ajudado pelo seu amigo Esperança, e os dois chegam até a porta e entram na porta do céu. E é pensando nisso que eu gostaria de conversar com vocês sobre o Salmo 90. Estamos falando sobre a porta, sobre o caminho. Ontem nós falamos sobre a porta, sobre o caminho, sobre o destino de cada homem. E hoje nós vamos refletir acerca do caminho que nós estamos vivendo, irmãos. Nós estamos tendo a oportunidade de refletir bastante sobre a morte. Até ontem, a última vez que eu vi, o número era de 6.006 pessoas que morreram no mês de abril pelo coronavírus. 6.006 pessoas, de 1º de abril a 30 de abril. E segundo algumas pessoas, esse número é muito maior, porque esses são os casos confirmados, Mas muitas outras pessoas morreram e não se sabe a causa. Então algumas pessoas dizem que esse número seria muito maior. E é justamente quando nós estamos diante dessa realidade, irmãos, que é importante para nós refletirmos sobre esse caminho que nós estamos vivendo, pois inevitavelmente esse caminho irá nos levar a esse rio, em que todo homem terá que atravessar. Mas nem todo homem vai entrar na porta do céu, como nós vamos ver aqui, como nós vemos em tantas passagens da Bíblia que tratam sobre esse assunto. Na minha Bíblia, eu não sei qual é o título que tem na sua Bíblia, esse Salmo 90 dá início ao 4º livro de Salmos. O livro de Salmos é dividido em 5 livros. E o Salmo 90, ele tem como título a oração de Moisés, homem de Deus, onde Moisés reflete sobre a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Uma das coisas que, por mais que a gente tente fugir, independentemente de você ser rico, você ser pobre, independentemente do país que você nasceu, se você é homem, se você é mulher, independentemente de qualquer identificação pessoal que você tenha, nós sabemos que a vida é transitória. Outro dia a gente nasceu, a gente teve uma fase onde nós
fomos crianças, alguns ainda são aqui, crescemos, tornamos-nos adultos, ficamos mais velhos, de repente os nossos cabelos começam a esbranquecer, alguns começam a cair, os nossos músculos não são mais os mesmos, nossa estrutura óssea começa a sentir passagem do tempo e cada pessoa sente de um jeito. Algumas pessoas começam a ter problemas no estômago, outras no pulmão, no coração, e assim se vai. E aqui Moisés vai refletir sobre tudo isso. Olha como começa o Salmo de número 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Percebe, irmãos, quando esse salmo é escrito, como eu disse a vocês, aqui já está perto de Moisés morrer, o povo vai começar a ser liderado por outro homem, Josué, outro homem de Deus. E Moisés começa a interceder pelo povo, a semelhança da intercessão que Cristo fez por nós. Moisés começa a refletir e a clamar pelo povo. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Moisés então se lembra do povo que vivia em escravidão, que foi liberto das garras de Faraó, mas que não foi liberto da incredulidade. E durante 40 anos teve que ser ensinado, por meio de inúmeras dificuldades, que Deus existe e Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Eles tiveram que aprender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E então Moisés diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Talvez para você que tem uma casa, para mim, essa palavra não tenha tanta expressão como para essas pessoas que estão ouvindo Moisés falar, porque essas pessoas, elas viviam no deserto. Elas estavam hoje aqui, no outro dia elas estavam a quilômetros de distância, e eles não sabiam, independentemente de você ter ou não uma casa, mas você tem algum lugar onde você pode inclinar a sua cabeça, um telhado. E a estrutura desse povo é totalmente diferente da nossa. Eles estavam no deserto, um lugar totalmente desconhecido, inóspito, e eles precisavam confiar em Deus para a sua segurança diária, para o seu sustento diário. Eles não tinham como plantar, eles não tinham como colher, eles não tinham como se proteger dos povos circunvizinhos, pois esses eram mais poderosos, os donos da terra. E eles estão aprendendo que o Senhor é o seu verdadeiro refúgio. Muitas vezes, irmãos, nós começamos a confiar em paredes, nós começamos a confiar em um número que nós olhamos quando tiramos o saldo do banco, nós começamos a confiar em um pedaço de plástico chamado cartão de crédito. Nós começamos a confiar em uma série de coisas que nós não deveríamos colocar a nossa confiança. E aqui ele diz: Senhor, Tu, e somente Tu, tens sido o nosso refúgio. Eu pergunto a vocês, nesse tempo de coronavírus, irmãos, quem é o seu refúgio? É o hashtag Fique em Casa? Ou você de fato tem se refugiado sobre a sombra do Altíssimo? De geração em geração, percebe, irmãos, a geração de Moisés praticamente toda já havia morrido. Deus havia feito uma nova geração durante esses 40 anos. Daquele povo que sai de lá do Egito, somente 2 homens vão entrar na terra prometida, Josué e Caleb. Nem o próprio Moisés, nem o seu irmão Arão vão entrar, por conta de erros que eles cometeram no caminho. Mas ele diz: o Senhor é o refúgio do seu povo, de geração em geração. Independentemente de onde a gente esteja, fisicamente, o Senhor é o nosso refúgio. Nós não devemos confiar, irmãos, em
fortalezas feitas por mãos humanas. A nossa única fortaleza é o Senhor. E ele diz no versículo 2: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo. Moisés, ele está indo aqui para a criação, lá para o capítulo 1 de Gênesis. Antes que se formassem a terra e o mundo. Primeiro versículo da Bíblia. E no princípio Deus criou os céus e a terra. Ele diz: antes que isso fosse formado, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Sabe, irmãos, aqui nós vamos ver os atributos de Deus que muitas vezes temos nos esquecido. A sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, a sua imutabilidade, a sua eternidade. Deus não muda, Ele é o mesmo de eternidade em eternidade. É por isso que podemos confiar em sua palavra, porque o céu e a terra passarão, mas a sua palavra permanecerá para sempre. Cuidado, irmãos, quando vocês começarem a dar mais créditos às autoridades humanas do que à palavra de Deus. Nós vimos ontem, estudando o Salmo de número 1, como é perigoso confiar nos ímpios. Bem-aventurado é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Cuidado, para que você não comece a formar sua estrutura de pensamento de acordo com as coisas que você aprende no mundo. No capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo diz que como cristãos andamos em uma direção contrária a essa. Ele diz no capítulo 12: não vos conformeis a este mundo, não deixe que o mundo amolde você a forma dele, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, não de maneira aleatória, mas segundo a palavra de Deus. É isso que Paulo está querendo dizer. Seu entendimento seja formado de acordo com a palavra de Deus, para que você possa, eu possa, nós possamos experimentar a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. Versículo 3: tu reduzes o homem ao pó. Não é isso que acontece, irmãos? Quando nós somos enterrados, não é isso que acontece com a gente? Todo o nosso corpo é consumido. Para onde vai a soberba e o orgulho humano? Depois que ele está a alguns palmos abaixo do solo. Para onde vai todo o dinheiro, toda a beleza, todo o vigor físico? Para onde vai? Quando a nossa alma se expira. Por isso, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado. O Senhor Jesus disse: não tema aquele que pode fazer mal apenas ao nosso corpo. Tema aquele que pode lançar a alma do ser humano no inferno. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Moisés está nos lembrando aqui daquilo que nós jamais deveríamos ter esquecido, em Gênesis 3,19, em Jó 34, 14 e 15. De onde foi formado Adão? Do pó da terra. A ideia é justamente mostrar que o nosso fim é muito parecido com o nosso começo. Não é isso que Jó diz? Em vez de estar sendo provado e é aprovado, nu eu nasci, e nu eu voltarei. Deus deu, Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz: em tudo isso Jó não pecou contra o Senhor. Essa concepção, irmãos, para a gente é tão importante à medida que os anos se passam. Nós não devemos nos apegar às coisas que o mundo nos fornece. Nós devemos nos apegar àquilo que é eterno. O apóstolo Paulo fala isso de maneira literal e diz que nós não deveríamos dar tanta importância às coisas que são visíveis, porque elas são passageiras.
O que é um celular? O mais caro que ele possa ser. Nós estamos hoje, né, diante de celulares que custam quase 10 mil reais. Mas o que é um celular, irmãos? Se não é um aparelho que você faz ligação e tem alguns programas que você pode mexer. E muitas pessoas matam e morrem por isso. O que é um computador? Um carro? Uma casa? Coisas que hoje existem e tem um valor e amanhã não tem valor nenhum. Se você assistisse a alguns filmes antigos, você ia ver como na sua época o Fusca, a Brasília, os carrões da época, e hoje em dia você não encontra nem nos ferros velhos. E as pessoas hoje em dia são capazes, literalmente, de matar e morrer por conta dessas coisas. Isso inclusive determina quem você é. Se você chega num carrão, você é bem recebido. Se você chega de repente de pé, a pessoa já te olha diferente. Então as pessoas se preocupam em saber onde você mora, qual é o seu endereço. E começam a tratar você por conta disso. Ah não, fulano é uma pessoa que mora no bairro, sabe? O que são essas coisas, irmãos? Se você pegasse a estrutura da nossa cidade alguns anos atrás, os bairros mais valorizados hoje, sabe o que eles eram? Mato. Sabe, um dos lugares mais caros de Salvador era a Avenida 7. Era aquela área ali perto do fórum, Cidade Baixa. Hoje lugares que estão praticamente caindo. Porque é isso que é. O tempo consome tudo que é do mundo. A única coisa que o tempo não vai corromper é aqueles que são regenerados, porque o coração deles já está no céu. E logo logo a sua alma também estará. Foi um cristão do passado que disse: primeiro Deus leva o nosso coração para o céu, e depois Ele leva a nossa alma. E ele não falou isso de maneira translocada, mas ele disse isso baseado nas palavras do próprio Senhor Jesus: me diga onde está o teu tesouro, e eu te direi aonde está o teu coração. Então quando você é uma pessoa regenerada, o seu coração começa a ser colocado nas coisas que são do alto. Nós vemos isso em Colossenses. Se já ressuscitamos com Cristo, buscamos então as coisas que são do alto. O dinheiro não serve mais para a gente, a não ser para agradar a Deus. Pois o dinheiro não consegue mais nos agradar. Não existe nada que o dinheiro possa comprar que nos agrade. É tão bonito quando o cristão chega numa cidade chamada Feira das Vaidades, com seu amigo fiel, e eles começam a querer vender coisas para ele, e ele diz: não, eu só quero a verdade. Ele diz: a verdade eu não tenho. Mas eu quero a verdade. Não, a verdade a gente não tem. A gente tem outras coisas aqui. Todas as concupiscências da carne estavam ali disponíveis, mas eles não queriam mais isso, porque eles tinham passado pela porta e eles estavam sendo santificados pelo caminho, de maneira que ao chegarem àquela cidade, a alma deles não estava mais nessas coisas. Assim é o cristão. Aquele que colheu muito, ele não vai ter nada sobrando para ajudar aquele que não colheu nada ou que colheu pouco. E em tudo haja na igreja igualdade. Esse é o propósito de Deus, irmãos. Então ele diz, versículo 4: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia do homem que se foi, e como a vigília da noite. A vigília da noite, irmãos, eram 3 horas. Vocês sabem que para os judeus o dia começava às 6 horas da manhã e terminava às 6 horas da tarde. Então eles começavam a contar a hora a partir das 6 da manhã. E você tinha a primeira hora, a segunda hora, a terceira hora. E à noite, a partir das 6 horas, contava-se as vigílias. De 6 às 9 a primeira, de 9 à meia-noite a segunda,
De meia-noite às 3, a terceira, de 3 às 6 da manhã, a quarta vigília da noite. E é isso que está dizendo aqui o nosso irmão Moisés. 1000 anos para Deus são como 3 horas apenas. Pedro vai dizer que para Deus um dia são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A ideia é que na eternidade, irmãos, não se conta mais o tempo como eu e você. Se eu perguntasse a vocês, irmãos, quanto é 1000 anos? Se eu tirar 1000 anos da eternidade, quanto é que fica? Me diga aí. É a eternidade. E se eu tirar da eternidade 1 milhão de anos, fica o quê? É eternidade. Lá não vai haver mais o que tem aqui. Como é que está escrito lá? Capítulo 21 de Apocalipse. Já não vai haver mais morte. Não tem mais tempo lá. Não tem mais essa ideia de dor, de tristeza. Porque já as primeiras coisas se passaram. Então ele está mostrando para nós que o importante, à medida que chegamos perto do fim, é estarmos nos preparando para a vida que nos espera e nos despedindo dessa daqui. Um pastor idoso, que faleceu há alguns anos, ele já estava bem velhinho, ele já tinha mais de 80 anos, e ele foi diagnosticado com câncer. E ele fez todos os tratamentos, e ele ainda teve alguma sobrevida, mas ele veio e faleceu. Quando ele já estava bem próximo ao fim da sua vida, ele disse uma frase que eu nunca vou me esquecer. Ele disse: eu sinto que eu estou desmamando do mundo. Olha que coisa linda. Desmamar é quando uma mãe está preparando para tirar o leite materno do seu filho. Significa que o filho está crescendo, já está começando a andar, comer alimentos sólidos, de maneira que ele não precisa mais daquele leite materno como ele precisava. Assim devemos ser nós. À medida que os nossos dias se passem, irmãos, a gente tem que dar menos valor às coisas do mundo e não o contrário. Mas o que a gente vê na igreja é assustador. Pessoas com 30 anos de igreja, 10 anos de igreja, que dão valor às coisas materiais de maneira assombrosa. Meu Deus, essas pessoas já estão mais próximos do outro lado do que daqui. E por que eles estão valorizando tanto essas coisas que não têm valor? E eles dizem que sabem disso. Olha, irmãos, não é tanto como você morre, mas é por quem você morre que é importante. Um homem pode morrer por diversos motivos. Nós vamos ver, por exemplo, criminosos que morrem brigando com outros criminosos ou brigando com a polícia. Nós vamos ver homens que estão morrendo em diversas guerras espalhadas pelo mundo. Há poucos dias atrás celebrou-se um feriado em virtude de um homem que se revoltou contra o imperialismo no Brasil, Tiradentes. Então começa a celebrar, né, o dia lá da sua morte, a Inconfidência Mineira, se eu não me engano. E muitas pessoas morrem por diversos motivos. Mas o Senhor Jesus disse que só tem um motivo que vale a pena. Quando a gente entrega a nossa vida por amor ao Cristo e ao Evangelho. Então a nossa vida é salva. Por qualquer outro motivo, irmãos, a sua vida vai ser perdida. Existem homens, por exemplo, alguns anos atrás, se eu não me engano foi em 2001, não foi? Setembro de 2001, que teve aquele atentado nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas. 7 de setembro de 11 de setembro, isso mesmo, de 2001. E aquele atentado foi planejado por homens que morreram naquele atentado também. Eles tomaram os aviões, imagine, eles fizeram um curso de piloto, tudo isso, meses planejando, e eles sabiam que iam morrer naquele atentado. Porque o objetivo do plano deles não era eles
pularem de paraquedas, mas eles tinham que direcionar o avião para se chocar com aquela torre. E eles sabiam que eles iriam morrer com aquilo. Mas eles acreditavam que eles iriam para o céu de Alá, que nem existe. E que teria lá 70 esposas esperando por eles. É isso que promete o Alcorão. Imagine o que esses homens encontraram. O fogo na terra e um fogo mais quente ainda, que foi o fogo do inferno. Imagine ele lembrando no inferno do líder islâmico que ensinou para ele que aquele tipo de morte era uma morte maravilhosa. E agora ele estava no inferno, porque ele morreu pela causa errada. Por isso, irmãos, que a gente tem que contar os nossos dias, como o Senhor vai nos ensinar, de maneira que alcancemos um coração sábio, como está escrito aqui no versículo 12 desse salmo. Versículo 5: tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. Sabe, a nossa vida é isso, irmãos. A nossa vida é isso. Porque a gente dá tanto valor a coisas que não deveriam ter para nós nenhum valor. De madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Não é assim, irmãos, que é a relva? Ele está dizendo, a nossa vida é assim. Por que a gente tenta se convencer o contrário? As pessoas que acham que estão aproveitando a vida, irmãos, pegando onda, tomando um sol, fazendo coisas que eles acham que vão gerar felicidade. E que felicidade é essa que dura apenas alguns minutos enquanto você está fazendo aquilo e logo logo passa? Isso não é felicidade. Isso é uma falsa alegria. Porque a verdadeira felicidade é a que Deus propõe para nós, não tem fim. Versículo 7: pois somos consumidos pela tua ira. Esse vai ser o destino de todo homem, a menos que ele se encontre com Cristo antes do fim. Por isso que o que nós fazemos aqui é tão importante. Por isso que a igreja evangelizar é tão importante. Porque a única forma dos homens não serem consumidos pela ira de Deus é eles se encontrarem com Cristo por meio da fé e do verdadeiro arrependimento. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos temos a necessidade de sermos alcançados pela graça. Mas como nesse mesmo livro, a carta aos Romanos, somos ensinados que como clamarão ao Senhor aqueles que não o conhecem. Por isso que Jesus nos deu uma ordem tão séria: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Jesus isso, inclusive, condiciona a sua volta à pregação do evangelho no mundo inteiro. E ele diz: e este meu evangelho será conhecido no mundo inteiro, então virá o fim. O fim só vai vir quando o evangelho for pregado a todas as pessoas que o Senhor determinou que o conhecessem. Tanto aqueles que o conhecerão para a sua salvação, quanto conhecerão a ele para a sua condenação. Pois nós não podemos salvar ninguém. Nós só podemos notificar as pessoas. O apóstolo Paulo fez isso em Atenas: eu notifico a vocês. E Deus deu todo o poder ao seu Filho. Que é hora de nós nos arrependermos e voltar o nosso coração para Ele. Pois somos consumidos pela tua ira, versículo 7 do Salmo 90, e pelo teu furor conturbados. Moisés está aqui se lembrando dos inúmeros juízos que Deus enviou para um povo rebelde. Deus havia feito a terra se abrir e consumiu pessoas. É o único caso em toda a Bíblia em que pessoas caem da vida direto para o inferno.
Assim como a gente vai ver na Bíblia também que só dois homens e o nosso Senhor, que é Deus, sobem à terra, sobem os céus. Enoque, Elias e o Senhor Jesus são os únicos homens que subiram aos céus. O Senhor Jesus depois de ressuscitado e Enoque e Elias sem ver a morte. Ele diz aqui de pessoas que sofreram o juízo de Deus, como aqueles que morreram das serpentes abrasadoras. Tantas pessoas sofreram o juízo de Deus, irmãos. E o apóstolo Pedro nos fala, 2000 anos atrás quase, quando ele escreve a sua carta. E a hora de começar o juízo, já começou. A gente pensa que o juízo ainda vai vir. O apóstolo Pedro diz há 2000 anos atrás, já começou. E começou por onde? Por nós. Qual é o juízo de Deus para a igreja? Os falsos mestres. Um falso evangelho. Pastor, onde é que está isso? Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, eis que vos envia o espírito do erro, para aqueles que não têm prazer na verdade. Então vocês receberão aquilo que vocês querem, que é a mentira. E aqui ele diz para a gente que nós devemos tomar muito cuidado. O apóstolo Paulo nos ensina isso em Coríntios, na carta aos Coríntios, e diz: olha, tudo aquilo que aconteceu com esse povo no deserto deve servir de lição para nós, pois Deus vai nos tratar da mesma forma. Pois a vida desse povo é uma analogia à nossa vida. Nós também, irmãos, fomos libertos do cativeiro do pecado e estamos sendo levados à terra prometida. É isso que é o caminhar do cristão. Nós fomos libertos do diabo, que é simbolizado por Faraó. Atravessamos o mar por meio da regeneração. O batismo simboliza isso, de maneira a evidenciar que nos arrependemos. Nós confessamos os nossos pecados, somos batizados, e agora caminhamos com o nosso Salvador num caminho de santificação até a porta do céu. Lá é a nossa casa, é o céu que é a nossa terra prometida, não aqui na terra. Os meus primeiros anos de evangelho, me foi apresentado um outro caminho, onde pessoas me diziam: olha, não, fique tranquilo, olha, você está passando por luta agora, mas vai chegar o tempo da bênção. Como assim? Não, é porque assim, olha, é necessário que você passe por alguma dificuldade, mas Deus vai te honrar. Tudo que você está perdendo, Deus vai te dar em dobro. E aquele que te viu passando pela prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Olha, eu não vi um coração desse nem no inferno. Mas é o louvor que o pessoal canta assim emocionado, pelo menos eu cantava. Versículo 8: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Como é maravilhoso, irmãos, nos colocarmos na presença de Deus, porque somente pela luz é que nós conseguimos enxergar a sujeira que há em nós. Quando você chega para algumas pessoas e pergunta: meu irmão, você é uma pessoa boa? Dificilmente alguém vai dizer o quê? Rapaz, eu não valho nada. Você já viu alguma pessoa que diz assim: rapaz, eu não valho nem a comida que eu como? Você já viu alguém que dissesse isso? Normalmente a gente diz isso de alguém, né? Não, fulano não vale nada, rapaz. Fulano traiu, fulano mentiu, fulano roubou, rapaz, fulano não vale nada. O pessoal fala isso para os políticos, né? Ah, rapaz, esses políticos não valem nada. Se pudesse botar uma bomba em Brasília. Tem gente que diz que ladrão bom é ladrão morto. Tem que começar da gente que rouba Deus, né? Não, irmão, a gente não é bom. Como é que a gente enxerga isso? Quando a luz vem. E aí a gente tem aquela concepção que está lá em Romanos capítulo 7. Miserável homem que sou, quem me livrará do laço dessa morte? A ideia, irmãos, no judaísmo, há uma ideia de que os nossos pecados estão presos a nós. Então é como que cada pecado que você cometeu, ele fosse uma corda que fosse amarrada a você. Já imaginou a dificuldade para a gente caminhar?
Por isso que Paulo está dizendo: quem me livrará desse laço, desse peso que está aqui? Mas como é que eu sei disso, irmãos? Porque a luz chegou. Caindo em si, o filho pródigo, ele caiu em si. É tão bonito aquele homem que foi curado, cego de nascença, no capítulo 9 de João. Já curado, ele tem um encontro com Jesus, depois de ser expulso, do sinédrio e amaldiçoado. Jesus vai até ele e diz: você crê no Filho do Homem? Quem é para que eu creia? Jesus diz: sou eu. Se eu creio, Senhor. Olha, e antes ele havia dito: eu vou dizer uma coisa para vocês, sinédrio. Eu só sei de uma coisa: antes eu era cego, mas agora eu vejo. É como a gente: antes a gente era cego, agora a gente vê. Rapaz, como eu sou sujo. Até os meus melhores pensamentos estão manchados de pecado. Até minhas melhores intenções estão cheias de más intenções. Aqui nesse mundo, irmãos, nós cristãos sempre estaremos lutando contra o pecado que tão de perto nos assedia. Não é o que está escrito em Hebreus 12? Tão de perto. E vamos abrir rapidamente Hebreus 12. Hebreus 12 é muito próximo desse salmo, do Salmo 90. Olha que coisa, Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Comecinho dele. Diz assim, versículo 1. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos do peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Sabe o que é que está escrevendo aqui, irmãos, o autor dessa carta? E ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso. Muitas pessoas pensam que é algum tipo de peso na mochila que você está levando e que está pesando, e aí você tem que tirar esse peso, como se a sua mochila tivesse pesado. Não, meu filho, sabe o que o autor está dizendo? É excesso de peso mesmo aqui. É como você está gordinho. Você já viu algum maratonista gordinho? Eu estou falando nas Olimpíadas, não estou falando nessas corridas de rua aqui. Você já viu algum maratonista daqueles que está lá na Olimpíada? Algum gordinho? Não, meu filho, eles são do corpo de Paulinho de Edeval para baixo. Meu filho. Eu acho que Paulinho já está um pouquinho acima do peso de maratonista, porque ele está comendo muito feijão. Os maratonistas, eles precisam ser muito, sabe, magrinhos assim, para que eles consigam correr rápido e consigam correr muito tempo, porque eles têm que percorrer uma distância de 42 quilômetros. Aí ele diz: olha, nós temos que nos embaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Como é que a gente corre, irmãos? Percebeu? Temos que tomar cuidado com o peso extra. Por isso que quando Deus está tirando algo da gente, Ele está fazendo bem. Quando Deus entrou na vida de Zaqueu, o dinheiro saiu. Metade do que eu tenho, eu dou aos pobres. E eu restituirei 4 vezes mais todo aquele que eu defraudei. Quando Deus entrou na vida de Mateus, o emprego saiu. Eita Deus. Não foi? Bora, meu filho, levanta. Segue-me. Mas Senhor, e como é que vai ser? Mateus pergunta isso? Não, ele levanta e segue. Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe, Pedro. Você vai ser pescador de homens. Versículo 9, irmãos. Os nossos pecados, eles são revelados. Então a gente percebe que só tem uma coisa que a gente precisa, que é salvação. Eu preciso de alguém que tenha poder para perdoar os meus pecados. Por isso que quando aquele... E José até falou sobre nós. José falou pra gente, acho que foi essa semana, o paralítico que Jesus curou, não foi isso? Foi essa semana, não foi, filho? Quando aquele paralítico desce na frente de Jesus, o que é que Jesus fala? Bora, meu filho, anda? É isso? Não! O que é importante
aquele homem deitado numa maca, Jesus olhando para ele, perdoados estão os teus pecados. E o que diz tanto Davi quanto Paulo em Romanos? Bem-aventurado é o homem que Deus jamais imputará. Imputar significa colocar na conta. Bem-aventurado é o homem que Deus não vai colocar na conta o pecado. Por quê? Porque ele foi pago. Porque Jesus tem tanto poder, a ponto de poder perdoar os nossos pecados. Porque Ele é Deus. E sendo Deus, não tomou como usurpação o seu direito de ser Deus e se destituiu de toda a sua glória para viver uma vida de homem. Foi maltratado e crucificado para que o castigo que nos era determinado recaísse sobre ele. E pelas suas pisaduras fôssemos sarados. Mas a gente só enxerga isso, irmãos, quando a luz chega. Enquanto a luz não chegar, muitos vão permanecer durante anos na igreja como os fariseus. Achando-se santos, eles eram filhos do diabo. Versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos e em havendo vigor a 80. Oi? Não é assim, irmão? Até hoje, olha que coisa, irmãos. Esse salmo é de 1400 antes de Cristo. Nós estamos em 2020 depois de Cristo. E parece que esse salmo é de hoje, né? Até hoje, irmãos, a faixa de vida é essa, 70 anos. Quando a pessoa vive muito, chega a 80. E ele diz aqui, olhe, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Não é assim, irmãos? Quando acaba, parece que foi um pensamento. É tão impressionante, né, que as pessoas mais velhas, elas são muito saudosistas, né? Começam a se lembrar do passado. Na ideia assim, na minha época é que era bom. Na época da pessoa, ela não pensava isso. Já percebeu? Isso é só, irmãos, um reflexo do sentimento de insatisfação que é comum ao pecado. O homem nunca está satisfeito. Então a gente está sempre dizendo, né, que ou é o futuro que vai ser bom, ou é o passado que foi bom, porque o presente nunca é bom. Você já viu? As crianças, elas querem virar adulto, e os adultos querem virar criança. Que nada, quando eu tiver 18 anos, eu vou mandar o meu nariz, e aí eu vou ter minha casa, e aí como você tem sua casa, você quer o quê? Voltar para casa do pai. Porque você descobre que para ter a sua casa tem que pagar a luz. Eita Deus, eu vou voltar para casa do meu pai. Não pagar. Eu era feliz e não sabia. Lavavam minha roupa, faziam minha comida, e eu só tinha que ir para a escola. E eu ficava lá, jururu, quem tá com a de escola, sempre que me manda para a escola. Deus vai ver quando eu for grande. Aí como você é grande, você quer ser pequeno. Vai entender. Não, é porque, sabe, quando eu era pequeno, corria, não tinha barriga, né? Era tão bom. Corria, não cansava. Agora, meu filho, dou um pique de 5 metros. Bota a língua lá de fora. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos e havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Olha que coisa. Naquela época, irmão, nem existia avião nem helicóptero. Às vezes ele fala, é tão rápido que parece um voo. Sabe, é rápido demais. Você já viu? Por exemplo, se você for daqui para São Paulo de carro, provavelmente você vai demorar uns 2 dias. De ônibus talvez chegue a 3 dias. Se você for de avião, 2 horas. Voa. Enquanto um ônibus anda a 80 km por hora e precisa parar para reabastecer,
Um avião chega a andar 800, 900 km por hora. Tá vendo? Olha como passa voando o tempo. Essa é a comparação. Às vezes a gente pensa assim, não, que nada, 365 dias no ano. Você sabia que a gente já está no meio do ano? E literalmente parece que foi ontem. Hoje é dia 1º de maio. Parece que foi ontem que a gente estava aqui no dia 1º de janeiro. Não, tudo é rápido, irmãos. Esses dias eu estava olhando a foto das minhas filhas, quando a igreja começou, há 9 anos atrás, quando a gente estava plantando a igreja. As minhas filhas, elas estavam com 2 anos, 3 anos. E hoje elas já estão com 11, com 10. E ele vai dizer aqui, versículo 11: quem conhece o poder da tua ira? Olha, irmãos, você acha que sua vida está ruim? Eu posso lhe dizer que a pior vida que você possa viver aqui na terra, ainda, meu filho, é o paraíso se comparado com o inferno. Tem gente que diz assim, ah não, o inferno é aqui. Ô, meu filho, você não sabe o que você está falando. Você já imaginou um lugar que os demônios têm medo de ir? É tão diabólico a ideia do inferno hoje. Olha que coisa. As pessoas que estão na igreja pensam muitas vezes que o diabo manda no inferno. E que o inferno é o lugar onde vai ter um monte de demônio assombrando a gente, espetando a gente, né? Não, irmãos, o inferno é uma prisão onde a ira de Deus é derramada sobre demônios e sobre os seres humanos. Sobre essas duas classes de criaturas. Quando aquela legião de demônios que habitava em um homem se encontra com Jesus na cidade de Gadara, eles ficam desesperados com a ideia de serem lançados para o inferno e clamam para Jesus que não sejam lançados no inferno antes do tempo. Como a gente já aprendeu em Apocalipse 12, eles sabem que pouco tempo lhe resta. Os demônios já sabem qual é o seu juízo. Por isso que Tiago vai dizer que até os demônios creem e estremecem na presença de Deus. Você diz que tem fé? Não está me dizendo nada. Porque os demônios também creem. Mas a sua fé é salvífica? A sua fé é evidenciada por meio da santificação? Aí sim, você pode se alegrar. Então aqui ele diz, olha, cuidado, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Irmão, se você quer ficar com medo de alguma coisa, não fique com medo do coronavírus. Não fique com medo da multa que alguém pode te dar. Não, fique com medo de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu aprendi que ficar com medo de filme de terror, pelo menos para mim, ficar com medo de filme de terror é assinar um atestado de estupidez bíblica. Ô pastor, quer dizer que eu não posso nem ficar com medo de filme de terror agora? Meu filho, se você ler a Bíblia, você vai aprender o quê? Que você não tem que ter medo de demônio, não. O que está escrito lá? Você tem que o quê? Ser sóbrio e vigiar. Em Tiago diz, como nós vencemos a guerra espiritual: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pronto, meu filho, já lhe ensinei. Você quer vencer a guerra espiritual? É aí. Sujeite-se a Deus. Arrependa-se. Você quer prosperar? Você quer ter continuidade no seu caminho? Então, todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas aquele que encobre as suas transgressões não vai prosperar, não vai conseguir caminhar muito longe. Você quer tirar o poder do diabo sobre a sua vida? Confesse os seus pecados. Você sabia que o nome Satanás significa acusador? A Bíblia diz que uma das tarefas do diabo é nos acusar o tempo todo. No filme Peregrino,
Quando o cristão está lutando com Apolion, Apolion chega para ele e diz: vem cá, meu filho, você está dizendo que ama o rei da cidade celestial, você está cheio de conversinha pro meu lado, mas eu sei que você duvidou dele. Você está me dizendo, né? E você é esse cara que ama Jesus, que morre por ele, sim. E quando fala que o coronavírus mata, você vai para debaixo da cama e começa a clamar. O diabo vai lançar tudo isso na sua cara, meu filho. Por isso você tem que confessar e deixar. Não adianta só confessar. Tem um monte de gente que vem e diz: ah, pastor, eu fiz isso e isso de errado. Eu digo: e aí, meu filho, como é? Vai mudar? Ah, não consigo. Ah, então aí não tem. Aí, meu filho, para você não adiantou nada. Não, mas eu confessei. Mas a Bíblia não diz que todo aquele que confessa alcança misericórdia. Quem confessa aí, deixa. Tem que deixar, meu filho. Ah, mas é difícil. Corta. Ô, gente, pastor, como é esse negócio aí? É a sua mão? Corta ela. É o seu pé? É o seu olho? Então ele diz aqui: quem conhece, irmãos, a ira de Deus? Ninguém. Assim como a gente não conhece o céu, a gente também não conhece o inferno. A gente só conhece de ouvir falar. A gente sabe que o inferno é como um lago de fogo e enxofre, aonde o verme nunca dorme e o fogo nunca se apaga. A gente sabe que no céu é o lugar onde não vai ter nem morte, nem choro, nem dor. A gente vai viver na presença de Deus. As ruas são lindas, de ouro. Tem a árvore da vida para que a gente possa viver eternamente. Tudo isso são simbolismos. E aqui ele diz: olha, cuidado. Mais de quase 1500 anos depois, o apóstolo Paulo usou esse mesmo princípio para ensinar aos cristãos da Galácia. E ele disse assim: com Deus não se brinca. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que você plantar, você irá colher. Por isso ele diz, olha, versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Sabe o que é que Moisés está clamando aqui? Aquilo que nós aprendemos também por meio de uma das cartas de Paulo, não agora aos Gálatas, mas aos Filipenses. Senhor, eu quero aprender a viver contente em toda e qualquer situação. É isso que nós precisamos aprender urgentemente. Aprender a viver contente. Eu preciso disso. Quer chova, quer faça sol, a gente tem que estar o quê? Satisfeito. Quer a gente tenha um prato de comida maravilhoso, quer a gente tenha um pão duro para comer, a gente tem que ter a mesma alegria, irmão. Ainda que a gente tenha uma roupa rasgada, ou se a gente tiver uma roupa nova, a gente tem que ter a mesma alegria. Se a gente estiver com o nosso corpo saudável, se a gente estiver com alguma enfermidade, a gente tem que ter a mesma alegria. Isso é contar os dias com sabedoria. É saber que os nossos dias não terminam aqui. A nossa vida vai começar de fato no céu. O Senhor Jesus disse que todo aquele que crê nele não verá morte, porque já passou da morte para a vida. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. A ideia de abundância não é uma vida de riqueza, mas é uma vida plena. Ele diz aqui, versículo 13, já caminhando para a conclusão, o Salmo só vai até o versículo 17. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Não é assim que a gente sente na igreja, irmão? Deus, até quando, Senhor? Os mártires estão clamando assim, debaixo do trono de Deus. Senhor, até quando as nossas igrejas vão ficar prosperando, enriquecendo?
Até quando, Senhor, os teus servos vão continuar sendo caluniados, perseguidos, maltratados, afligidos? Até quando, Senhor, pessoas da nossa própria família? Até quando, Senhor, os inimigos do homem serão de dentro da sua própria casa? No mundo tereis, oh Deus, até quando? Oh Deus, até quando os ímpios continuarão nessa impiedade? Oh Deus, até quando a maldade vai se multiplicar? Isso é uma coisa, irmãos, que aquele que é regenerado sente. É tristeza pelo pecado, não somente seu pecado, mas pelo pecado do mundo. Você vai ver isso no encontro de Isaías com Deus, em capítulo 3 do livro de Isaías. Ai de mim, Senhor, que sou um homem de lábios impuros e moro no meio de pessoas de puros lábios. Todo cristão, ele sente dor quando ele olha para a impiedade do mundo e vê as pessoas vivendo como se Deus não existisse, como se Jesus não fosse voltar, como se elas não tivessem que prestar contas. Pessoas de dentro da igreja que estão enterrando os seus talentos, como aquela parábola que Jesus nos ensina. Olhe, é como um senhor que sai, ele não está falando para gente de fora não, está falando para gente dentro da igreja. Só recebe aquelas moedas lá, pessoas que estavam dentro da igreja. O Senhor deu 5 a um, 2 a outro, e 1 a outro, e segundo a capacidade de cada um. E quando ele volta, ele vai cobrar. Vem cá, aquelas 5 moedas que eu te dei, ah, Senhor, eu trabalhei e consegui mais 5. Servo bom e fiel. Ah, e aquelas 2 moedas, ah, Senhor, eu trabalhei e consegui mais 2, servo bom e fiel. Você percebeu que Deus não está preocupado com quantidade? Ele está preocupado com fidelidade. Aqueles 2 servos obedeceram a ordem do seu Senhor, que era negociar as moedas, pregar o Evangelho, fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite viria, quando nenhum deles poderia mais trabalhar. Mas teve um servo infiel e negligente que escondeu a moeda. Para o quê? Para não trabalhar. E ainda bota a culpa em quem? Em Deus. Não é assim na igreja? Na igreja é assim: ó, Senhor, sabe por que eu não estou tendo ministério? A culpa é do pastor. Sabe por que eu não estou tendo ministério? Porque na igreja não me dão espaço. Sabe por que eu não estou tendo ministério, Senhor? Porque ficam me perseguindo lá. É mesmo, meu filho. Vou fazer igual a Espanha. Tem um pessoal que diz: eu queria tanto cantar na igreja. Então canta. Não, agora não, o culto já acabou. Então você não quer cantar para Deus, você quer cantar para os homens. Se você quiser cantar para Deus, você não precisa ficar aqui na frente. Quando o irmão Paulo canta, quantas vezes ele diz: agora eu sou a igreja, olha. Aí é só a hora, meu filho, solta a voz. Tem umas vezes, irmão, é que na maioria das vezes eu chego na igreja, às vezes todo quebradinho, moído, assim, preocupado com as coisas que eu vou falar. Mas tem horas assim que eu chego, que eu começo a cantar e as minhas filhas ficam: meu pai está cantando alto. Ô gente, meu filho, dá para cantar todo mundo? Só a igreja. Então canta, meu filho, bora dar voz pra fora. Ah não, mas a câmera não está me filmando. Ô gente, e agora, Zezinha? Percebeu, irmãos? Você vai até quando você vai ficar escondendo a sua moeda? Até quando? Até quando você vai ficar enterrando a sua moeda? Porque ele está chegando. E você vai fazer igual a Eva. Ah, foi a serpente. Oh, Deus de alto fica me perseguindo, eu não consigo fazer a obra. É mesmo? Então Jesus é mentiroso. Porque ele disse o quê? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ah não, a culpa é de Adão, a culpa é de Eva, não foi o que Adão disse? Vamos botar a culpa do irmão. Ah é? Cuidado, irmãos. Vai ter uma hora que você vai ter que prestar conta. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. É tão maravilhoso, irmãos, viver uma vida entesourando no céu, para que a gente possa chegar e dizer, perto do fim: eu sei em quem eu tenho crido.
E Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Paulo, você é tão pobre aqui. Ah, eu sei, é porque meu tesouro está em outro lugar. Para que ficar gastando força naquilo que não dura? Em um dos livros que eu li, tinha escrito uma história de do homem mais rico da sua época. Era um homem chamado, eu acho que John Rockefeller, alguma coisa assim. Era o homem mais rico do mundo na sua época, o mais rico dos Estados Unidos. E ele morreu. E naquela época, como até hoje, né? Quem é que sabe do dinheiro de um homem rico é o contador. Hoje em dia seria o administrador, né? O CEO, né? Como dizem, da empresa. E aí ele pegou e foram perguntar ao contador, né? Uns amigos curiosos. Olha, esses amigos têm medo. Vem cá, rapaz. E ele deixou muita coisa, foi. Aí o contador disse para aquele seu amigo curioso: rapaz, ele deixou tudo, porque eu não estou vendo ele levar nada aqui no caixão. Mas ele vivia para trabalhar. Não sei se vocês já viram a biografia daquele homem, o inventor, o precursor do smartphone, é o iPhone. Hoje a gente tem, né? Todo mundo quase que tem um smartphone, a gente vive na geração WhatsApp. E foi Steve Jobs que inventou essa questão da junção do celular com o computador. E aí fez o que a gente conhece como smartphone, que quer dizer um telefone inteligente. E aí ele era um homem, né, pelo menos é o que se conta na sua biografia, que ele era um workaholic. É uma expressão usada para uma pessoa que é viciada em trabalho. E ele não dormia direito, ele só vivia preocupado com a próxima invenção, em solucionar problemas dos aparelhos e melhorar os aparelhos. É por isso que até hoje a empresa que ele fundou, né, a Apple, continua. Você já viu que já deve estar no iPhone 11, né? Não é assim? Acho que é de 6 em 6 meses, lançam um outro iPhone. Isso vem desde ele. Porque ele tinha essa neurose, esse vício de estar sempre melhorando as coisas, aperfeiçoando. Nunca estava satisfeito. E ele ficou muito rico. Segundo algumas escritas, a gente nunca sabe, a fortuna dele girava em algo em torno de 55 bilhões de dólares. Você já imaginou isso? Hoje o dólar, irmão, está beirando mais de 5 reais, né? Faça uma conta básica. Então ele tinha cerca de 250 bilhões de reais. Não é bilhões não. Bilhões de reais. Já imaginou quanto dá para comprar com esse dinheiro? E aí ele levou o quê? Nada. Ele não levou nada. Tem um discurso, não pôde levar porque lá no céu não entra trabalho, só entra fé. Sem fé é impossível agradar a Deus até com trabalho. Então ele vai lá e ele faz um discurso quando ele já estava doente. E ele diz: rapaz, eu não vivi minha vida direito. Eu teria feito as coisas bem diferentes do que eu fiz. Imagina. Mas ele não se arrepende. No discurso dele não tem um pingo de arrependimento. É só essa concepção de que é como o livro de Eclesiastes. Quem já leu Eclesiastes? A parte melhorzinha assim de Eclesiastes, no sentido, né, todo livro é sabedoria. Mas qual é a grande sabedoria de Eclesiastes? É que o mundo não presta. Esse é o resumo do livro. Não é assim? Tudo é vaidade. Então, o que ele está dizendo? Não presta nada, meu filho. Você pode ficar rico, você pode até aproveitar o dinheiro que você ganhou, mas vai ter uma hora. Você pode aproveitar do seu trabalho, então você trabalhou, ganhou aquele dinheiro, comprou aquilo que você queria comprar, assim, e daí? Você vai se divertir com aquilo e depois. Então, criança, você já viu? Ganha um brinquedo novo e aí fica naquela maior alegria, daqui a pouco bota o brinquedo de lado. Ah, eu quero que Deus aprender a andar de patins. Agora não, eu quero andar de bicicleta. E daqui a pouco vai querer o quê? Carro. Ai, que tribulação. Vamos orar. Você já sabe andar de pé, de glória a Deus. Aqui ele diz, versículo de número 13: volta-te, Senhor,
Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Olha a ideia aqui, irmãos. É o quê? Só quem pode nos satisfazer é Deus. Não adianta. Terra não te satisfaz. Telhado não te satisfaz. Comida. Você come. Quem aqui almoçou? Se bombear, meu filho, tá todo mundo com fome, doido que o culto termine, que a comida ali já chegou. É o que aí? É banana real. Eita Deus, pastor, conclui. Sacia-nos, Senhor, com a tua benignidade, não é com comida, nem bebida. Nós não confiamos em carros nem em cavalos, nós confiamos no Senhor. E nos alegremos todos os nossos dias. Percebe? O cristão tem que aprender a viver contente todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. A ideia aqui, irmãos, não é de uma alegria aqui na terra, mas a ideia é: eu quero logo chegar no céu. É como o apóstolo Paulo que diz: eu estou dividido, porque eu sei que fazer a obra de Deus é algo que gera fruto, mas eu estou querendo logo chegar no céu, Senhor. Não aguento mais ficar lutando contra o meu pecado aqui na terra. Senhor, eu sou uma pessoa tão miserável, Deus. Perguntaram para uma pessoa uma vez: irmãos, o que é que te atrai mais na ideia do céu? Eu disse: olha, eu vou ser sério, eu gosto muito do céu, o céu é maravilhoso, eu quero me encontrar muito com Jesus, mas eu não aguento mais o meu pecado, irmão. Quando eu atravessar aquela porta lá, eu sei que o meu pecado não vai mais estar ao meu lado. E eu vou ter pela primeira vez na vida paz. Aqui na terra a gente não tem paz. A gente tem paz com Deus, glória a Deus por isso. Mas a gente não tem paz com a gente, porque o pecado está sempre nos assediando. O mundo está sempre jogando setas na nossa mente. Então ele diz: olha, Senhor, eu estou doido para chegar logo naquele dia que eu sei que vai ser tudo maravilhoso. Versículo 16: aos teus servos apareçam as tuas obras. Mas quem é que vai entrar naquele dia? Quem é que vai se alegrar naquele dia? Malaquias vai dizer isso. Olha, eu vou mostrar para vocês em breve a diferença entre aqueles que me servem e aqueles que não me servem. Aqui na terra muitas pessoas deixam de servir a Deus porque acham que não terá benefício. É muito comum a gente ouvir um ditado aqui no mundo, né? Saco vazio não fica em pé. Meu filho, se ele estiver cheio da graça de Deus, ele fica. E as pessoas aqui no mundo vivem correndo atrás dessa satisfação temporal. Mas os servos de Deus não. Os servos de Deus vivem na companhia do Filho de Deus. Estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu os ressuscitarei no último dia. Aos teus servos apareçam as tuas obras, a seus filhos a tua glória. Ó, os filhos de Deus, vocês. Quem são os filhos de Deus? Está escrito lá em João capítulo 1. Ele foi rejeitado pelos seus, mas aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E eles não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue. Eles nasceram da vontade de Deus. São filhos de Deus. São aqueles que aprenderam com Jesus a orar de maneira audaciosa: Pai Nosso. Imagine você se referir a Deus de uma maneira que nem os anjos se referem. Nenhum anjo vira para Deus e diz: Pai. Mas a gente pode, por meio de Cristo. Se você falar isso sem Cristo, meu filho, sabe o que Deus vai dizer? Eu não conheço você. Que negócio é dizer, meu filho? Cadê o DNA? Não bateu. O DNA só vai bater, meu filho, se tiver o sangue de Jesus, não o seu. Então você tem que estar à semelhança daquela casa que estava com o sangue do cordeiro no Egito e que passou por cima o anjo da morte. Você tem que estar com o sangue de Cristo na sua testa. É pelo seu sangue
que nós somos salvos. Nós somos lembrados todas as vezes que ceiamos disso. Versículo 17, concluo nessa noite. Seja sobre nós a graça do Senhor. Irmãos, que coisa linda! A gente está aqui em 1400 antes de Cristo. E quando Paulo escreve as suas cartas, como é que ele terminava elas? Que a graça do Senhor seja com vocês. O que a gente precisa? Graça. O que foi que Noé achou? Graça. Quando Deus condenou o mundo inteiro com o dilúvio, Noé, porém, achou graça diante de Deus. E Paulo disse, no meio de todo o seu sofrimento, ele diz: eu aprendi que a graça nos basta. A graça do Senhor nos basta. É a graça que faz com que o poder de Deus seja evidenciado ainda mais quando somos fracos. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. A graça do Senhor está sobre você? Só se o Senhor é o seu Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. O dinheiro não pode ser o seu Deus. A sua família não pode ser o seu Deus. A sua barriga, o seu umbigo, os seus desejos não podem ser o seu Deus. Os seus sonhos não podem ser o seu Deus. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Como é que eu sei que o Senhor é o meu Deus? O meu Deus, irmãos, vai ser sempre aquilo que eu mais amo. Por isso que Jesus, quando nos ensina a respeito desse princípio de que o Senhor é o único Deus, Ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Por isso amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Deus é o seu Deus, então você tem que amá-lo acima de tudo e todos. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Irmão, sabe quando é que as obras das nossas mãos serão confirmadas? Quando nós estivermos fazendo tudo para a glória de Deus. Até um copo de água que você bebe. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Por que um marido ama a sua esposa? Porque ele quer que a sua esposa lhe trate bem, faça comida gostosa, fale que ele é um bom marido, bote uma faixa na rua: eu amo meu marido, ande com a camisa, meu marido é nota 10, é por isso que o marido tem que fazer tudo pela esposa? Não! Por que ele tem que tratar a esposa bem? Porque ele ama a Deus. Por que uma mulher tem que respeitar, honrar e amar o seu marido? Porque ela ama a Deus. Por que o filho tem que tratar o pai com honra? Porque o pai é legal? Não. Porque ele ama a Deus. Porque um pai tem que tratar os seus filhos da maneira correta e ensiná-los o caminho correto? Porque ele ama a Deus. Deus é o nosso referencial e é por meio dele que nós fazemos todas as coisas para a glória dele. A minha mão só estará fazendo algo bom quando ela estiver fazendo algo para a glória de Deus. É por isso que essas boas obras que muitos fazem só estão pavimentando o caminho deles para o inferno. Porque eles não estão fazendo para a glória de Deus, eles estão fazendo para a glória do homem. Você já viu? As empresas que compram respiradores, as empresas que estão doando alimento, elas fazem questão de demonstrar isso. Você sabia que um desses gigantes, né, que é assim que chama, né, um desses grandes do marketing mundial, ele diz o seguinte: olhe, você tem que trabalhar igual um maluco e depois fazer propaganda disso. Porque não adianta você fazer um monte de coisa boa se ninguém sabe. Não adianta você doar R$1 milhão se ninguém vai saber. Você tem que botar no jornal. Você sabia
que os governos estaduais, federal e municipal, é a mesma coisa. Eles gastam uma soma assombrosa de dinheiro com propaganda. Então ele vai fazer uma rua e ele vai gastar 1 milhão naquela rua. Ele gasta às vezes 2 milhões para dizer que fez aquela rua. Olha, eu fiz aquela rua para você. Olha como eu sou um governo bom, eu fiz a rua. E ele vai botar um outdoor, e ele vai botar na televisão, ele vai botar no rádio. O governo que fez aquela rua, ele gastou 1 milhão para fazer a rua, ele gastou 2 milhões de propaganda. As pessoas na igreja estão assim, olha eu distribuindo comida, eu distribuindo sopão. Você já viu? Olha irmão, uma das coisas que eu acho mais ridícula é quando eu vejo aquelas pessoas que pedem, eles dizem assim, ô meu irmão Quinho, faça um favor para mim, tira uma foto aqui de eu orando, que eu quero botar no Facebook. Ô meu irmão, não, agora desse lado que eu vou botar no Insta, no Instagram. Eu em uma noite de oração, é o título, aí a foto. Meu filho, esse povo nunca leu Mateus capítulo 5, 6 e 7, Sermão do Monte. Mas agora parece que a lei da igreja é fazer propaganda. A gente está na época dos pastores youtubers, sabe? Os pastores que são personal media, os pastores que fazem propaganda. Olha, determinado pastor, você viu a marca que ele usa de blusa? Rapaz, eu vou comprar uma blusa igual a dele. Você viu que ele está usando? Rapaz, eu vou usar também. Rapaz, aquele pastor votou em fulano de tal, disse que é um candidato do bem, eu vou votar nesse candidato. Não, irmãos, essas obras estão todas anuladas. Jesus disse para o fariseu, olhe, vocês já receberam sua recompensa. Os homens não valorizaram vocês? Pronto, eu não preciso valorizar, né? Vocês não estão orando para mim, vocês estão orando de si para si mesmo. Vocês não estão buscando me agradar. Eu até coloquei recentemente uma frase, quando eu estava estudando, estava orando, estava lendo a Bíblia, e eu estava pensando nisso. Que a maioria das igrejas hoje, elas preparam o culto para agradar a homens, não para agradar a Deus. Então as igrejas, outro dia eu vi uma dessas falsas igrejas dizendo, né, que na época de quarentena eles estão aproveitando para fazer uma reforma. Só que quando vocês voltarem a igreja vai estar toda reformadinha, novinha, novinha, com ar-condicionado novo, banco novo. Por isso continue dando dinheiro, que a gente está fazendo a obra aqui, ó. Para vocês se sentirem mais confortáveis quando vocês voltarem. Afinal de contas, a gente tem que aproveitar o mundo, porque quando o inferno chegar, a gente vai para lá. Essa igreja está levando todo mundo para o inferno. Não já estão recebendo o galardão? Não está na linha verde, no retiro lá? Meu filho, sabe onde é o retiro de crente? Lá no Oriente Médio evangelizando, na selva evangelizando. Você quer fazer retiro? Vá para a Amazônia. Vá lá evangelizar no Amazonas, que não quer fazer retiro? Vai evangelizar lá. Faça um retiro lá. Passe um mês lá, no meio dos índios, de retiro. Agora fazer retiro na linha verde, na praia, com piscina. Rapaz, eu não sei o que esse povo está com a cabeça. Com certeza não é a Bíblia. Vocês têm que aproveitar mesmo a terra, porque o inferno está chegando para vocês. O juízo já começou, irmão. Então você pediu uma falsa igreja? Receba! Igreja verdadeira, meu filho, tem que ser pobre. Porque todo o dinheiro da igreja é para evangelismo e para ajudar os irmãos necessitados. Se é uma igreja verdadeira, vai ter irmão necessitado. Se é uma igreja verdadeira, irmãos, porque uma das obrigações do evangelho é ser pregado aos pobres. Qual foi a diferença de Jesus? Quando ele manda o recado para João Batista, avisa João que o evangelho é pregado aos pobres. O apóstolo Paulo, quando escreve, olha, quando eu saí autorizado pela igreja a fazer missões, de maneira que você está fazendo missão da sua própria cabeça, meu filho, ó, se você não está vinculado ao corpo, essa missão não é de Cristo, viu? Então quando você está fazendo missões, o apóstolo Paulo foi enviado pela igreja e ele manda lá uma carta dizendo para a igreja, e eu fiz o que vocês me ensinaram a fazer, que eu não me esquecesse dos pobres. Quem são os esquecidos e negligenciados até hoje? Os pobres.
Rapaz, você vai para aquele lugar pregar, pastor? Rapaz, tem coragem. Poxa, meu filho, é todo mundo pecador. Eu tenho mais medo de pregar numa dessas igrejas da prosperidade que só tem carrão, do que chegar num lugar desse bem humilde que ninguém tem carro, só tem o mais rico tem bicicleta. Eu me sinto bem num lugar desse. Tome cuidado, porque a igreja que Jesus estava do lado de fora era a mais rica. E a igreja que o Senhor diz que é rica é a igreja mais pobre. Vocês dizem que são pobres? Esmirna, eu digo que vocês são ricos. Laodiceia, vocês dizem que são ricos? Eu digo que vocês são pobres. Por isso ele diz: sabe quando Deus vai confirmar as suas obras? Quando você fizer tudo para a glória dele. Entenda uma coisa: o seu dinheiro não é seu dinheiro. O seu tempo não é mais o seu tempo. A sua vida não é mais a sua vida. O que está escrito na Bíblia que o cristão tem que dizer? Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Sim, Senhor, concluo. Confirma a obra das nossas mãos. Sabe o que ele está dizendo assim? Sabe o que ele está dizendo aqui? Senhor, me mostra que eu sou salvo mesmo. Eu não quero ir para o túmulo nessa dúvida, Senhor. Eu não quero chegar no meu último dia aqui na terra sem a certeza da salvação, Pai. Aleluia. Eu preciso, Senhor Jesus, me encontrar contigo. Antes disso, eu preciso, Senhor, ter a evidência que eu sou salvo. Como é que Jesus diz que a gente sabe disso, tanto na vida dos outros quanto na nossa? Por meio do fruto. Examine-se o homem a si mesmo. Examinai-vos a vós mesmos e vejam se estão na fé. Jesus diz que a árvore se conhece pelo fruto. É por isso que Moisés está concluindo assim: confirma a obra das nossas mãos. Moisés não está falando respectivamente da obra do homem de forma alguma. A ideia desse salmo aqui é uma ideia espiritual. É uma ideia de preparação à entrada do céu. Senhor, eu preciso ter a certeza da minha salvação antes do céu. Pastor, isso é possível? Claro que é. Não está escrito em Romanos 8 que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Você já viu Deus rejeitar algum filho? Filho, quando faz coisa errada, o pai tira o nome da certidão de nascimento? Não, o pai corrige, meu filho. É. E ó, o negócio vai jogar duro, né? Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Às vezes a gente pensa, né? Ó, Senhor, eu estou perdendo tempo aqui na igreja. Será? Ganhando tempo, muito. Você está perdendo tempo. Irmãos, a gente passou talvez daqui menos de 2 horas, né? O culto começou às 7h30, são 9h15, já vou concluir. A gente gasta 2 horas tão rapidamente em futilidades. É assim mesmo, passa voando. Como foi o dia hoje? Às vezes você passou 2 horas no WhatsApp e nem percebeu. Fala a Deus. Você passou 2 horas assistindo um filme e nem percebeu. Mas um culto passou 1h30. Rapaz, esse pastor cala a boca não, é? Tá parecendo aquele menino da terça. Eu pensei que era só ele que pregava muito. Já vi com quem ele aprendeu. Salva-me, Jesus. Irmãos, é impressionante como a gente gasta tempo. Como que a gente gosta, não é? É verdade. Quanto tempo você gastou com oração? Então não me diga que você gosta de orar. Por que às vezes você não tem certeza da sua salvação? Sabe quando é que Deus vai evidenciar isso normalmente? Na vida de oração. O apóstolo Paulo, quando diz que nós teremos certeza da salvação, ele está falando de um ambiente de oração. Inclusive nesse capítulo 8, ele vai dizer: e nós não sabemos pedir como convém, por isso o Espírito intercede por meio de nós, muitas vezes sem palavras, com gemidos. Qual foi a última vez que você ficou sem palavras diante de Deus? Então a gente precisa refletir. Antes do fim, é preciso a gente fazer uma reflexão para que a gente possa corrigir a rota enquanto é tempo. Ó Deus, ajuda-nos
Ajuda-nos nessa noite, Senhor, a enxergarmos os nossos pecados, a confessá-los e a deixá-los, para que possamos ter uma vida, Senhor, de prosperidade espiritual. Ó Deus, e ajuda-nos a entender que prosperidade significa uma boa chegada no céu e não uma vida de coisas aqui na terra. Ajuda-nos, Senhor, a aprender o maravilhoso princípio que é melhor dar do que receber, e a ficarmos cada vez mais felizes quando somos usados por Ti, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a ter essa sede e fome de Te agradar, de fazer as coisas para a Tua glória e somente para ela. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a estarmos com os nossos olhares fixos em Ti, pois se estivermos olhando para Ti, Senhor, não estaremos temendo aquilo que o mundo pode nos fazer. Ajuda-nos, ó Pai, nessa noite. Nos despede em paz e que possamos estar sempre na Tua companhia, Senhor, aqui na terra e mais ainda no céu. Essa é a nossa oração, Jesus, em Teu nome. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com cumprimento santo. Como é o olhar? Olhe para o seu irmão e diga: amém, irmão, que a graça do Senhor seja contigo. Amém?